As aparições, as mensagens, as profecias e os milagres de Nossa Senhora em Akita, no Japão. Akita é uma das 5 aparições, juntamente com Fátima, Portugal, 1916-17, Borin, Bélgica, 1932-33, Banu, Bélgica, 1933 e Cabeo, Ruanda, durante os anos 80, ocorridas no século XX, reconhecidas oficialmente pela Igreja. Em 1969, a irmã Agnes Katsuko Sasagawa, nascida em 28 de maio de 1931, então com 39 anos, e uma postulante da Ordem das Servas da Sagrada Eucaristia, Seitai Hoshikai, na área remota de Yuzawadai, perto da cidade de Akita, vilarejo ao norte da cidade de Niigata, capital da província do mesmo nome no noroeste do Japão, recebeu uma mensagem enquanto rezava o rosário, algo jamais ocorrido antes no Japão, país de tradição shintoísta e budista. Um ser angelical apareceu-lhe e a instruiu a rezar entre as dezenas do rosário, abre aspas, ó meu Deus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Fecha aspas. Esta oração foi a mesma dada aos pastorzinhos de Fátima mais de 50 anos antes. Desde criança, irmã Agnes sempre teve uma constituição fraca. Aos 19 anos, ela foi atingida por uma paralisia do sistema nervoso central, causada por um erro durante uma apendicectomia que a deixou imobilizada por 16 anos. Durante esse período, Agnes foi transferida de hospital em hospital e passou por uma operação após a outra, sofrendo em grandes dificuldades. Sua vida começaria a mudar quando, em uma clínica em Miyoko, cidade na província de Niigata, conheceu uma enfermeira que era uma católica fervorosa. Graças aos cuidados dedicados dela, a condição de irmã Agnes melhorou e a fez dar seus primeiros passos na fé cristã. Despertada para o amor de Deus, irmã Agnes resolveu ingressar em uma comunidade religiosa, desejando ardentemente se dedicar ao serviço de Deus. No início, seus pais temeram por causa de sua saúde, mas finalmente aqueceram que ela se juntasse à comunidade das Irmãs de Junshin, Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, em Nagasaki. Em 1969, irmã Agnes ouviu falar do Instituto das Servas da Eucaristia, uma comunidade na qual se podia viver uma vida consagrada, permanecendo na sociedade. No entanto, poucos anos depois, a sua saúde se deteriorou. No final de janeiro de 1973, ela começou a notar uma diminuição da audição em ambos os ouvidos. Na sexta-feira, 16 de março, quando foi atender um telefonema na casa-mãe das servas, irmã Agnes percebeu de repente que havia perdido completamente a audição. Ela ouviu a campainha, mas quando pegou o telefone, viu-se mergulhada em total silêncio. Um médico otorrino-laringologista de um hospital de Niigata, o Dr. Sawada, realizou um exame detalhado e constatou que ela havia perdido a audição no ouvido direito. Ele também diagnosticou que ela sofria de uma perda auditiva progressiva no ouvido esquerdo, com poucas chances de recuperação. Naquele momento, irmã Agnes estava em estado de extrema fadiga. Ela foi imediatamente hospitalizada para ficar de repouso e receber tratamento. Para retomar o contato social, ela teve de fazer um curso intensivo de leitura labial. Ela continuou com o tratamento durante 43 dias seguidos, até sair do hospital, quando então recebeu uma carta das servas da Eucaristia que lhe ofereciam viver uma vida de oração na casa-mãe das servas da Eucaristia. Assim, em 12 de maio de 1973, irmã Agnes chegou ao convento
de Yuzawadai, acompanhada de sua irmã e de sua cunhada, sendo acolhida como membro da família por 6 irmãs da comunidade. A partir daí, irmã Agnes passaria a experimentar muitos eventos milagrosos. Os acontecimentos que se seguiriam viriam a enfatizar ainda mais a sua relação com as mensagens que os 3 pastorinhos receberam em Fátima. Em 12 de junho de 1973, os demais membros da comunidade foram a Niigata para participar de um encontro de catequistas. A irmã superior lhe dera permissão para abrir a porta do tabernáculo para um momento de adoração. Ao entrar na capela, uma luz cegante e misteriosa apareceu do tabernáculo, conforme relatou, abre aspas, eu estava paralisada com a radiação da luz misteriosa, então me prostrei imediatamente com o rosto no chão. Claro, não tinha mais coragem de abrir o tabernáculo. Talvez eu tenha permanecido nessa postura por 1 hora, com medo e incapaz de levantar a cabeça, mesmo depois da luz misteriosa ter desaparecido. Fecha aspas. Irmã Agnes pensou que talvez Jesus tivesse se manifestado daquela forma para iluminar sua alma pecadora. Na manhã seguinte, irmã Agnes acordou mais cedo do que de costume e aproveitou para ir à capela 1 hora antes das outras irmãs. Unindo as mãos em oração, ela se aproximou dos fundos do altar, onde ficava o tabernáculo. De repente, ela foi atingida pela luz ofuscante novamente. Ela recuou surpresa e se prostrou em adoração, e mesmo depois que a misteriosa luz tinha desaparecido, ela permaneceu prostrada. Na quinta-feira seguinte, 14 de junho, quando estava rezando diante do Santíssimo Sacramento com suas irmãs, ela viu a luz ofuscante aparecer, mas desta vez cercada por uma luz vermelha, a qual brilhava como uma chama, como se estivesse envolvendo a luz ofuscante do tabernáculo. A ponta da chama vermelha era ouro brilhante. Parecia que todo o tabernáculo estava envolto em chamas vermelhas. Irmã Agnes foi tomada por um sentimento de admiração e se prostrou no local. Lembremos que em Fátima, os 3 pastorinhos ficaram, em primeiro lugar, impressionados com a visão de uma luz brilhante em 1916, a partir da primavera de 1917, de um anjo, e a partir de maio de 1917, com a própria Virgem Maria, a quem as crianças descreveram como uma senhora mais brilhante que o sol. Há uma notável semelhança entre a luz da Eucaristia vista em Fátima, brilhando do Imaculado Coração de Maria, e a luz do tabernáculo nas servas da Eucaristia de Áquita. Além disso, a misteriosa luz do Santíssimo Sacramento revela a própria natureza de Jesus, que diz, eu sou a luz do mundo. Na quinta-feira, 28 de junho, véspera da festa do Sagrado Coração, a celebração foi preparada por 4 freiras, entre elas a irmã Agnes. Logo após o início da meditação silenciosa, ela viu uma nuvem de anjos que pareciam cercar o altar e adorar a hóstia. Então ela se ajoelhou e adorou a luz como os anjos faziam. O brilho do Santíssimo Sacramento era tão intenso que ela não conseguia olhar diretamente para ele. Instintivamente ela fechou os olhos e se prostrou. Terminada a hora de adoração, irmã Agnes permaneceu na mesma posição, sem perceber que as outras irmãs haviam saído. A Madre Superiora, na foto à direita, foi quem veio e deu-lhe um tapinha nas costas para pedir-lhe que vigiasse a casa durante a sua ausência. A irmã Agnes caiu em si e percebeu que tudo o que havia acontecido havia desaparecido e apenas a modesta capela permanecia como antes. Durante a oração na capela, irmã Agnes sentiu uma dor aguda na palma de sua mão esquerda. Quando abriu a mão, havia uma ferida em forma de cruz no centro da palma e de um pequeno buraco no centro da ferida escorria sangue. Era a ferida dos estigmas. Ao mesmo tempo, a mesma ferida em forma de cruz apareceu no meio da pequena palma da estátua de madeira da Virgem Maria, e do buraco central também escorria sangue.
Essa estátua de madeira de 120 centímetros foi feita por Saburo Wakasa, um escultor japonês budista que se baseou na imagem da Senhora de Todos os Povos, que começou a aparecer em fins de março de 1945 em Amsterdã, capital da Holanda, a Aida Pirdenen. Ele talhou uma cruz de aproximadamente 1 metro de altura e em frente dele esculpiu a imagem da Virgem. No dia seguinte, sexta-feira, 29 de junho, no momento em que irmã Agnes e a superiora começaram a rezar o rosário, uma figura misteriosa apareceu à direita de irmã Agnes. Essa figura era o seu anjo da guarda, que lhe transmitiu muitos ensinamentos, entre eles orações que ela não conhecia. Uma das orações era justamente a de Nossa Senhora de Todos os Povos, abre aspas. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, envia teu Espírito sobre a terra, que o Espírito Santo viva nos corações de todas as nações, para que sejam preservadas da degeneração, do desastre e da guerra. Que a Senhora de todos os povos seja nossa advogada. Amém. Fecha aspas. De acordo com irmã Agnes, a voz do anjo da guarda era ainda mais bonita e pura, como um som celestial. Portanto, Nossa Senhora de Áquita está intimamente relacionada com a Senhora de Todos os Povos. Mais tarde ficou provado que outras orações ensinadas pelo anjo também eram as mesmas que a Virgem havia ensinado aos 3 pastorinhos de Fátima. Em 1916, Lúcia dos Santos e os seus primos Francisco e Jacinta Marto pastoreavam ovelhas na cova da Iria, perto da sua aldeia natal de Aljustrel, na freguesia de Fátima, Portugal. Mais tarde, eles disseram que foram visitados 3 vezes por um anjo que se identificou como o Anjo da Paz e Anjo da Guarda de Portugal, o qual ensinou-lhes orações. Em 6 de julho de 1973, em sua cela no convento de Áquita, irmã Agnes desenrolava as bandagens que protegiam sua mão, que ainda sangravam misteriosamente. Enquanto rezava, ouviu uma voz que lhe disse, abre aspas, não tenha medo, reze fervorosamente, não apenas por seus próprios pecados, mas em reparação por toda a humanidade. O mundo fere hoje o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor com suas ingratidões e injúrias. As feridas em Maria são mais profundas e mais dolorosas que as suas. Rezemos juntos na capela, fecha aspas. Agnes dirigiu-se imediatamente à capela, conforme a voz angelical a instruíra, e experimentou o início de uma série de aparições de Nossa Senhora. Uma voz que parecia sair da estátua incandescente de Maria lhe disse, abre aspas, minha filha, minha noviça, você me obedeceu bem ao abandonar tudo para me seguir. A enfermidade de seus ouvidos é dolorosa, sua surdez será curada, tenha certeza. Seja paciente. A ferida da sua mão faz você sofrer. Ore em reparação pelos pecados dos homens. Cada pessoa nesta comunidade é minha filha insubstituível. Você diz bem a oração das servas da Eucaristia? Então vamos rezar juntas. Sacratíssimo Coração de Jesus, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, consagro meu corpo e minha alma a ser inteiramente um com o vosso coração, sacrificando-se a cada instante em todos os altares do mundo, louvando ao Pai, suplicando pela vinda do seu reino. Por favor, receba esta humilde oferta de mim mesmo. Use-me como quiser para a glória do Pai e a salvação das almas. Santíssima Mãe de Deus, nunca me deixe ser separado de seu divino Filho. Por favor, defenda-me e proteja-me como seu filho especial. Rezai muito pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Fecha aspas. A segunda mensagem lhe foi dada na manhã de 3 de agosto de 1973, a primeira sexta-feira do mês. Como da primeira vez, a voz saía da estátua da Virgem Maria. Em 4 de agosto, irmã Agnes estava prestes a entrar na capela para o ofício da noite. De repente, para sua surpresa, ela se sentiu agarrada pelo ombro por trás e puxada para trás. Ela se virou à esquerda para olhar por cima do ombro
e notou uma sombra escura caindo sobre ela. Era o diabo, que voltaria a atacar-lhe várias vezes. Em 29 de setembro, quando algumas irmãs estavam recitando uma oração durante o ofício da noite, já perto do final da oração, a estátua da Virgem Maria começou a brilhar intensamente. Irmã Agnes notou então que da estátua começou a escorrer um líquido parecido com suor, e logo todo o corpo da estátua estava encharcado de suor, principalmente a testa e o pescoço, e por mais que limpassem a estátua, esse suor oleoso que exalava uma fragrância celestial escorria sem parar. A terceira e última mensagem foi dada à irmã Agnes também pela voz da estátua da Virgem Maria em 13 de outubro de 1973. Nele, Nossa Senhora dá algumas indicações importantes sobre a natureza e as consequências do castigo. Será um castigo maior que o dilúvio e se realizará por meio do fogo do céu, que aniquilará grande parte da humanidade, boa e má, sem poupar nem religiosos nem fiéis. Além disso, a Santíssima Virgem fala das divisões, corrupção e perseguições que afetarão a Igreja no futuro próximo. Abre aspas. Minha querida filha, ouça bem o que tenho para lhe dizer. Você informará seu superior. Como eu lhes disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca se viu antes. O fogo cairá do céu e exterminará grande parte da humanidade, tanto os bons como os maus, não poupando nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes ficarão tão desolados que invejarão os mortos. Os 5 consolos que lhe restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho. Todos os dias recite as orações do rosário. Com o rosário, rezem pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. A obra do demônio infiltrar-se-á na igreja, de tal forma que se verão cardeais confrontando cardeais e bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão escarnecidos e combatidos por seus confrades. Igrejas e altares serão saqueados. A igreja ficará repleta de gente disposta a compor com o inimigo, e o demônio pressionará vários sacerdotes e almas consagradas a abandonarem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável com as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Fecha aspas. Porque a terceira e última mensagem foi revelada em 13 de outubro, não por coincidência, o grande milagre de Fátima aconteceu em 13 de outubro de 1917, que foi também o último dia das aparições. Em 18 de maio de 1974, durante a adoração eucarística da manhã, o anjo da guarda apareceu à irmã Agnes e lhe disse, abre aspas, seus ouvidos serão abertos em agosto ou outubro. Você ouvirá e seus ouvidos serão curados, mas isso vai durar apenas por um tempo. Você perderá sua audição novamente, porque o Senhor ainda deseja isso como uma oferta. Fecha aspas. Como o anjo havia predito, a surdez de irmã Agnes foi curada. Eram por volta de 9 horas da manhã de 4 de janeiro de 1975, o primeiro sábado do mês, quando o padre Teiji Yasuda, capelão do convento de Akita, que estava no presbitério, recebeu a notícia chocante de uma das freiras, abre aspas, a estátua da Virgem está chorando, fecha aspas. Os olhos da estátua estavam cheios de lágrimas, e as lágrimas transbordavam e escorriam, como se estivessem de fato chorando. E como o anjo havia anunciado, o retorno de sua audição durou apenas 5 meses. O padre Yasuda viria a escrever nos anos 1980 o livro Akita, As Lágrimas e a Mensagem de Maria, que é a principal fonte das informações sobre as aparições em Akita. Em 14 de março de 1989, o reverendo John Shojiro Ito,
bispo aposentado de Niigata, aprovou esse livro, publicado em 1989 por John Matthias Haffert, um autor católico norte-americano, com as seguintes palavras, abre aspas: recomendo este livro e atesto que seu conteúdo é verdadeiro, fecha aspas. Em 22 de agosto de 1981, o padre Yasuda colocou algodão em contato com uma lágrima no queixo da estátua para absorvê-la e levou a amostra para a Universidade de Akita. O padre Yasuda pediu a uma reconhecida autoridade em medicina forense no Japão, o professor Kaoru Sakisaka, da classe de medicina forense do Departamento Médico da Universidade de Gifu, para realizar uma análise científica da lágrima. O professor Sakisaka estava muito ocupado naquela época, de modo que somente 3 meses depois enviou um documento com informações detalhadas sobre os resultados ao padre Yasuda por meio do professor Eiji Okuhara, da primeira classe de bioquímica do Departamento Médico da Universidade de Akita. No relatório da análise, datado de 30 de novembro de 1981 e assinado por Kaoru Sakisaka, a conclusão é de que, abre aspas, há fluidos corporais na amostra e seu tipo sanguíneo é O, fecha aspas. Ou seja, os testes comprovaram que o líquido tinha origem humana, entre aspas. O tipo sanguíneo da irmã Agnes é B. A propósito, a primeira análise do sangue da ferida da mão direita da estátua mostrou que ela também tinha o sangue tipo B. No entanto, a análise das lágrimas dos olhos da estátua mostrou que elas tinham um tipo sanguíneo AB. Desta vez, porém, a análise mostrou que as lágrimas tinham um tipo sanguíneo O. O padre Yasuda concluiu que, abre aspas, Deus manifestou aqui sua força criadora. Ele primeiro criou o sangue com o tipo sanguíneo B. Então ele criou os fluidos corporais do suor e das lágrimas com sangue tipo AB. E, finalmente, ele criou os fluidos corporais das lágrimas com sangue tipo O. Desta forma, ele desafiou a ideia superficial que vinha do pensamento humano. Fecha aspas. Em 25 de março de 1982, festa da Anunciação, que é a festa mais importante do Instituto das Servas da Eucaristia, irmã Sasagawa recebeu novamente uma mensagem do anjo da guarda que lhe disse, abre aspas, você sente dor em sua audição perdida, não é? O tempo da cura que lhe prometi está próximo. Assim como antes, por intercessão da Santa e Imaculada Virgem, seus ouvidos serão completamente curados diante daquele que está verdadeiramente presente na Eucaristia, e assim a obra do Altíssimo será realizada. Fecha aspas. E assim como o anjo havia predito, os ouvidos de irmã Agnes ficaram completamente curados. Exames médicos comprovaram cientificamente o milagre. Em 15 de outubro de 1983, peregrinos coreanos liderados pelo padre Oh Ki-son chegaram a Yuzawadai, em Akita. Entre os peregrinos estava a senhora Teresa Shun e sua irmã mais velha. Teresa era uma mulher de 46 anos que morava na Coreia do Sul e estava em estado vegetativo devido a um câncer cerebral terminal. Em 3 de julho de 1981, Teresa de repente desmaiou e no dia seguinte, um exame médico feito pelo Dr. Kim Yang-ye do Hospital da Universidade Católica de Gyeonggi, em Seul, diagnosticou um câncer no cérebro com poucas chances de recuperação. A propósito, a irmã mais velha de Teresa havia sido batizada como católica em 11 de abril de 1981. Como ela ainda estava, portanto, nos primeiros dias do batismo, ignorava por completo os milagres de Nossa Senhora de Akita. Desesperada com o estado terminal de sua irmã, propôs um tratamento alternativo, acupuntura. Ao ouvir aquilo, Teresa de repente gritou como uma criança: Não, Jesus vai me curar! Assim que ela gritou, entrou em coma. O padre Oh Ki-son tinha visitado Akita pela primeira vez em 26 de maio de 1979, quando recebeu a graça de testemunhar as lágrimas da estátua da Virgem Maria.
O padre Son trouxe muitas fotos da estátua da Virgem Maria em lágrimas para a Coreia do Sul e as distribuiu aos membros da Legião de Maria e outros fiéis. Entre eles estavam a irmã mais velha e a madrinha de Teresa. Naquela época, Teresa havia entrado em estado vegetativo, pelo que sua irmã mais velha e sua madrinha depositaram suas últimas esperanças na ajuda de Nossa Senhora de Áquita. Elas colocaram a imagem da estátua chorando da Virgem Maria de Áquita ao lado da cama de Teresa e convocaram seus conhecidos e amigos para orar e jejuar fervorosamente pela cura dela. O efeito disso é que a própria Nossa Senhora apareceu a Teresa 3 vezes ao longo de 6 meses. Às 3 horas da manhã de 4 de agosto de 1981, a Virgem Maria apareceu a Teresa. A Virgem Maria vestia uma roupa dourada e segurava um cordeiro na altura de seu coração. Ela então respirou 3 vezes na testa de Teresa. A respiração era tão intensa e quente que Teresa viu o pelo do cordeiro recostado no peito da Virgem Maria esvoaçar violentamente. De acordo com a irmã mais velha que estava ao lado da cama de Teresa naquele momento, ela ouviu a doente gritar mesmo estando em estado de coma: "Cordeiro, cordeiro, cordeiro!" A segunda aparição ocorreu às 5 horas da manhã de 15 de agosto. A Virgem Maria, que usava a mesma vestimenta dourada de antes, mas não trazia o cordeiro em seu coração, disse a Teresa, abre aspas, "Vamos recitar a oração da manhã comigo. Levante-se, Teresa." No mesmo instante, Teresa acordou e tentou se levantar, mas não conseguiu. A irmã mais velha colocou as mãos nas costas de Teresa para apoiá-la, e ela finalmente se levantou, e com a ajuda da irmã mais velha conseguiu andar. A terceira aparição ocorreu na sala de raio-x do Hospital de São Paulo, em 9 de dezembro, quando Teresa estava deitada em uma cama, aguardando por uma varredura cerebral. A Virgem Maria lhe apareceu usando uma roupa branca imaculada e brilhante, completamente diferente das aparições anteriores. E enquanto olhava para Teresa com um sorriso, ela ascendeu ao céu. Surpreendentemente, a varredura do cérebro atestou que seu câncer havia desaparecido por completo. Imagens de raio-x do cérebro em estado vegetativo, registradas pelo Dr. Tom Yu Kim, do Hospital de São Paulo, em Seul, durante a doença e após a cura completa, mostram diferenças gritantes, a atestar que ela foi milagrosamente curada pela graça de Nossa Senhora de Áquita. A autenticidade dessas imagens foi confirmada pelo próprio Dr. Tom Yu Kim e pelo padre Tyson, presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Seul. Ou seja, a cura completa de seu câncer no cérebro foi medicamente comprovada do ponto de vista científico. Além disso, o bispo Ito foi a Seul em 1983 e entrevistou Teresa pessoalmente, confirmando a veracidade de sua cura milagrosa. Depois que Teresa ficou recuperada, sua irmã lhe mostrou uma foto de Nossa Senhora de Lourdes e uma de Nossa Senhora de Áquita e perguntou a ela: "Qual Virgem Maria apareceu para você?" Sem hesitar, Teresa apontou o dedo para a imagem de Nossa Senhora de Áquita. A Igreja da Coreia reconheceu que a cura milagrosa de Teresa deveu-se a Nossa Senhora de Áquita, e um comitê para a canonização de 103 mártires coreanos foi formado de março a abril de 1983. Assim, enviaram os documentos para a canonização em nome de um cardeal ao Vaticano em Roma. Em maio de 1984, o Vaticano aceitou a canonização dos 103 mártires coreanos. Teresa passou a viver uma vida intensa e ocupada com seu marido e 4 filhos. Na foto, a senhora Teresa Chun, já totalmente recuperada do câncer cerebral, diante da estátua de Nossa Senhora de Áquita. Voltando à irmã Agnes, durante as aparições subsequentes a ela, a voz de Maria era percebida como que vinda da estátua de Nossa Senhora em madeira que se encontrava na capela. A estátua apresentava-se banhada em luz brilhante sempre que as aparições ocorriam. A propósito,
por que esses fenômenos milagrosos aconteceram em Akita, no Japão, um país em que a Igreja Católica ainda é uma igreja subterrânea, para que houvesse mais conversões entre o povo japonês, comumente avesso ao cristianismo? Ao todo, como vimos, 3 mensagens foram reveladas. O cerne da terceira mensagem, dada por Nossa Senhora em Akita, é uma advertência que anunciava um castigo, além de uma crise na igreja que pode ser resumida da seguinte forma: se os homens não se arrependerem e não melhorarem, o Pai Celeste infligirá um castigo terrível a toda a humanidade. Este será um castigo mais grave que o dilúvio, que nunca terá sido visto. Em Fátima, Nossa Senhora dissera que se os seus pedidos não fossem ouvidos, o erro se espalharia de uma Rússia ateia para todo o mundo, fomentando novas guerras e perseguições que fustigariam o Papa e aniquilariam nações inteiras. Após a última aparição em mensagem de Maria em Akita, em 13 de outubro de 1973, o anjo que falara originalmente à irmã Agnes continuou a comunicar-se com ela por mais 9 anos, até 1982. Recapitulemos que desde as primeiras aparições, a estátua de madeira de Maria começou a exsudar um líquido transparente que lhe escorria dos olhos como lágrimas. Do dia 4 de janeiro de 1975 a 15 de setembro de 1981, a estátua verteu lágrimas em nada menos do que 101 ocasiões, uma das quais diante das câmeras da TV japonesa, que realizava uma reportagem sobre os eventos místicos em Akita. Maria relembrou-nos por suas lágrimas ser ela Nossa Senhora das Dores, sempre sofrendo pela rejeição a seu filho de parte daqueles a quem ele tanto ama. Ela sofreu profundamente ao presenciar a crucifixão brutal de seu filho. Numa de suas aparições, ela contou à irmã Agnes que chorava porque tantas almas se perdem. Além das lágrimas, sua mão direita também verteu um líquido em algumas ocasiões que, ao ser analisado, constatou-se que se tratava de sangue do tipo AB. Em 22 de abril de 1984, Dom Ito escreveu que não encontrava nos eventos, abre aspas, nenhum elemento contrário à fé e à moral católica, fecha aspas. Ele reafirmou, abre aspas, o caráter sobrenatural de uma série de eventos misteriosos relativos à estátua no convento e autorizou a veneração da Santa Mãe de Akita dentro da diocese de Niigata e esclareceu que os eventos foram uma revelação privada. Em junho de 1988, Dom Ito se encontrou com o então cardeal Joseph Ratzinger, chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, futuro Papa Bento XVI. Ratzinger fez um julgamento definitivo sobre o assunto, concedendo sua aprovação verbal à Carta de Ito de 1984 e definindo os eventos de Akita como confiáveis e dignos de fé. Passados quase 46 anos desde a última mensagem que recebeu em 13 de outubro de 1973, irmã Agnes, já com 88 anos de idade, alegou ter recebido uma nova revelação privada em 6 de outubro de 2019, domingo, por volta das 3h30 da madrugada, quando, segundo ela, seu anjo da guarda lhe apareceu e lhe deu a seguinte instrução, abre aspas, é bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias, e você tem de se tornar uma menina e oferecer sacrifícios todos os dias. Fecha aspas. A irmã Agnes disse que ficou em dúvida sobre divulgar ou não a mensagem, mas na Santa Missa de 2 dias depois, a liturgia falava da profecia de Jonas, em Jonas 3:6, que pregava o arrependimento mediante os mesmos sinais pedidos pelo anjo, abre aspas, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza, fecha aspas. Considerando que a mensagem da revelação privada não contradizia o que Deus mesmo nos pede constantemente, ela resolveu relatar o ocorrido, até porque, abre aspas, sinto que a hora está próxima, fecha aspas. A mensagem, traduzida para o inglês, foi difundida nos Estados Unidos pela emissora católica de rádio WQPH de Massachusetts.
A irmã Agnes apresentava condições de saúde condizentes com a sua idade. Ela sofria de muitas aflições, incluindo costelas quebradas e um tumor no pescoço recém-curado milagrosamente por um padre. Anualmente, cerca de 7.000 estrangeiros visitam a igreja onde está a imagem de Nossa Senhora em Akita, em Soegawa, Yuzawadai, a 10 minutos de ônibus da estação J-Aru Akita. Muitos vêm de países como Indonésia, Filipinas, Taiwan, Tailândia, Singapura, Malásia e Vietnã. A estátua fica dentro de uma capela em estilo oriental, junto a um jardim japonês. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.